Boa galerinha, vídeo aula de hoje, grandezas inversamente proporcionais, continuando aí nossa série, né, de regra de 3. Então, primeira aula, grandezas diretamente proporcionais, segunda aula, grandezas inversamente proporcionais, e a nossa terceira aula a gente vai emendar aí com regra de 3 simples e depois regra de 3 compostas, tá bom? Só não sei se eu vou fazer essa parte de regra de 3, eu vou dividir ela em 2 aulas. Vamos ver, tá bom? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Vamos ver alguns exemplos. Olha lá. A gente tem aqui grandezas que a gente consegue medir por centímetros, por metros, quantidade de pessoas, a área, o volume, a massa, né, que é o que a gente chama de peso, tá certo? Comprimento. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. A gente tem aqui um exemplo, olha a grande família aí. A idade de uma pessoa e a sua altura, porque isso aí depende de cada pessoa, não são grandezas ligadas de maneira direta ou inversamente, tá bom? O peso da pessoa e o número que ela calça. Então a gente tem aqui alguns exemplos, tá certo? Legal. E o que acontece com as grandezas que possuem uma relação de proporcionalidade entre si? Quando são proporcionais, podemos classificá-las em diretamente ou inversamente, que o nosso objetivo hoje é a parte de inversamente. Tá certo? Mais um exemplo aqui, ó. Suponha que uma doceira faça, tá escrito errado, né? 25 docinhos em 10 minutos. Se ela mantiver, isso aqui, pessoal, não foi eu que escrevi não, tá? Eu só peguei algumas coisas aqui do outro professor lá de Pernambuco e adaptei, beleza? Só que algumas coisas acabam passando. O mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos. Observe. Então, se eu dobrei daqui para baixo, eu dobro daqui para baixo. Se eu multiplico por 3, daqui eu vou multiplicar por 3. Aqui a gente tem aqui uma relação entre grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam ao mesmo tempo, tá certo? Imagina agora que um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em 6 meses ele terá apenas 9 toneladas. Produção, tempo. Produção, um ano, né? A metade de um ano, metade de 18, 9. Metade de 6, não. A terça parte, né, dividiu por 3. Então daqui ele vai dividir por 3 também. Então não necessariamente só aumenta, né? Se dividir, diminuir, do outro lado tem que diminuir também. Mais um exemplo aqui de grandezas diretamente proporcionais. Você observou que no exemplo da produção de frango, quanto menor o tempo em meses, menor será a quantidade de toneladas de frango produzida? Sim, o que isso quer dizer? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando aumentamos uma, a outra aumenta, e ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais: a quantidade de fotocópias, que a gente chama de xerox, né, de uma gráfica, e o tempo, a distância em quilômetros e o litros de combustível. Quanto mais você anda, mais você vai consumir. Mas há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros, de operários, né? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Da mesma forma, quanto menos operários, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Número de operários: se fosse um cara só trabalhando, 20 dias. Agora, se eu colocar 2 caras trabalhando, eu diminuo o tempo. Então, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Então, se eu aumento uma e diminuo a outra, eu estou falando de grandezas que são inversamente proporcionais. E o que acontece quando isso ocorre? Dizemos que são grandezas inversamente proporcionais. Então, mais uma aqui, ó. Quanto maior o número de erro na prova, menor a minha nota. Então, errei mais, menor vai ser a minha nota. Tá certo? Isso aqui até assusta vocês.
Se você percebeu que quanto mais erros comete, sua nota vai ficando menor, claro, né? Velocidade e tempo. Isso daqui é um clássico, beleza? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu faço. Se eu aumento a minha velocidade, meu tempo é menor. Se eu diminuo a minha velocidade, meu tempo é maior. Então, uma diminui e a outra aumenta, inversamente proporcionais. Um canil, 4 cães consomem uma determinada quantidade de ração em 18 dias. Se eu aumento o número de bocas, tá, para poder comer a mesma quantidade de ração, ela vai durar menos dias. Então, se eu tinha 4 cães, eu conseguia durar 18 dias. Se eu dobrei, eu vou ter que dividir pela metade, ó. Então, com 4 cães, eu conseguia sustentar 18 dias. Com 8 cães, eu vou passar a sustentar só 9 dias. E ver se não faz sentido. É a mesma quantidade de comida. O que vai estar acontecendo? Eu vou estar botando mais gente para comer, vai durar menos gente, menos tempo, né? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui e vice-versa. Tá certo? Regra de 3 simples. Por que eu contei essa história toda aqui das grandezas, né, diretamente e inversamente proporcionais? Porque o modo que você vai armar e resolver a tua regra de 3, ela depende da tua interpretação do exercício. Beleza? Esse fato interessante aqui eu vou deixar para vocês lerem, não vou perder tempo do vídeo lendo isso daqui, quem quiser pausa e ler, tá bom? Isso aqui são só documentos datados que já mostravam que o pessoal fazia isso daqui antigamente. O que é uma regra de 3 simples? É um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Por isso que é uma regra de 3. Você tem 4 valores, só que você conhece só 3. E você vai em busca do quarto, tá bom? Regra de 3 simples relaciona duas grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas, tá bom? Perfeito. Vamos ver alguns exemplos. Faltou esse aqui. Exemplo 1. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, olha lá. Solução. Primeiro, vamos organizar os dados da questão em uma tabela, separando as grandezas. Gramas de trigo e quantidade de biscoito. Eu gosto muito de fazer isso daqui, tá? Eu monto uma tabelinha, por quê? Quando você for ler a sua questão, vamos lá, você tem duas grandezas, a massa e biscoito. Massa, o que ele quer? Qual é a pergunta dele? Biscoitos. Então, quando você jogar aqui na tabela, o teu X, ele tem que estar onde? Na pergunta, na quantidade de biscoitos. Qual é o erro da galera? Onde que a galera erra nisso daqui? É justamente na hora de armar a tua conta. Volta. É justamente na hora de armar a tua conta. Tem gente que por algum motivo, ao invés de botar o X aqui, acaba botando o X aqui em cima. Acaba botando o X aqui, aqui. Por quê? Por erro de interpretação. Se fizer isso, meu camarada, acabou a questão, você vai errar. Tá certo? Então por isso que é importante você se organizar. Organizou a tua questão, já é metade da questão, tá? Já foi 50% aí da dificuldade. Daí para frente é você fazer o quê? Uma multiplicação cruzada. Porque isso daqui nada mais é do que uma proporção. E o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, duas frações. Tá certo? 600 com 1.800, 50 com o x. Aí você pode multiplicar cruzado, você pode simplificar, tá? O modo que você vai resolver é contigo mesmo. Antes de você armar, se você observar o que está acontecendo daqui para cá, do 6 para o 18, eu estou multiplicando por 3. Se são proporcionais, daqui para cá eu tenho que multiplicar por 3 também. Então eu já sei aqui que meu x é igual a 150. Tá bom? Vou comentar mais a respeito disso, ó. Na tabela utilizamos
o x para representar o valor desconhecido, que descobriremos com a regra de 3 simples. Mas antes precisamos saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pessoal, isso aqui a gente tem que pensar, tá? Não existe uma mágica que eu faça aqui, que eu fale assim para você, isso aqui vai ser sempre assim. Não, você tem que pensar. Conforme eu aumento a minha quantidade de biscoitos, o que vocês acham que eu preciso do material? O material ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Se eu estou fazendo mais biscoitos, o meu material ele aumenta também. Tá bom? Então você tem que se fazer essa pergunta para te ajudar na interpretação. Se eu aumentei a quantidade de biscoitos, eu aumento a quantidade de materiais. Se eu diminuo a quantidade de material, menos biscoito eu consigo fazer. Então, ao mesmo tempo que uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Por isso que eu pude fazer esse lance aqui, ó, de pegar e multiplicar por 3. Porque eu sei que elas são diretamente proporcionais. Tá certo? Quando for inversamente, é por isso que a gente conta essa história toda aqui para vocês. Por isso que vocês têm que saber reconhecer quando é direto e inversamente, tá? Para poder aplicar a fórmula correta, tá bom? É muito simples, vamos comparar duas grandezas através de um raciocínio lógico. Com 600 gramas de farinha, eu produzo 50. Então, logicamente, com mais farinha, mais biscoito. Aumentou os dois ao mesmo tempo? Aumentou. Então, isso daqui é diretamente proporcional, tá? Ao mesmo tempo que eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. Se é diretamente, eu posso aplicar aqui o meu cruz credo, né? Minha multiplicação, a minha igualdade de frações. Ó, aqui no caso ele simplificou, ele cortou os dois zeros. E chegou ao x igual a 150. Pô, professor, tu fez rapidinho lá em cima, né? Sim, lógico, isso aqui é com experiência. Tá certo? Eu li e já identifiquei logo que era direto, então já pude fazer. Mas isso você vai ganhar também com a prática, tá certo? Exemplo 2. Ó, esse exemplo tá lá na parte teórica que a gente leu. Pessoal, bota um negócio na tua cabeça. Velocidade e tempo são sempre inversamente proporcionais. Caraca, cara, cadê a seta? Às vezes some. Some o cursor. Essa minha canetinha aqui eu acho que tá acabando a pilha. Então a gente já sabe que isso aqui é inversamente. É inversamente, ó. Se a velocidade aumentar para 100, quanto tempo ele levará para fazer o percurso? Aumentei a velocidade? Aumentei. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Então, se eu aumento uma, diminuo o outro, inversamente proporcional. O que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Armei a conta do mesmo jeito, ó. Velocidade de um lado, tempo do outro. Com 80 km, eu faço em 50 minutos. Se eu aumento o meu tempo, o que vai acontecer com o x? Ele tem que diminuir. Então, se esse cara aqui está aumentando, esse cara aqui ele tem que diminuir. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, isso daqui vai ser inversamente. Ah, professor, beleza. Então, eu posso multiplicar cruzado aqui? Não. Tá? Quando ela é inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e inverter esses dois números. Então, vocês concordam comigo que eu tenho duas frações aqui? 80 sobre 100 e 50 sobre x. Agora eu vou ter 100 sobre 80 igual a 50 sobre x. Tá bom? Eu tenho que inverter uma das duas frações para aí sim eu poder aplicar aqui a minha multiplicação cruzada. Tá certo? Olha só, aí eu posso usar até aquele meu artifício, né? Do 100 para o 50 eu dividi por 2. Então, do 80 para o x eu divido por 2 também. Logo, x é igual a 40 minutos. Tá bom? Vamos lá, ó. Comparando as duas grandezas, aumentando a velocidade, o tempo tem que diminuir. Logo, aqui a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Tudo isso eu já dei spoiler antes, beleza?
olha só, o que ele vai estar fazendo aqui com o 80 e com o 100? Ele vai inverter, tá? Para não ter dúvida, pessoal, se eu estou falando de duas frações, a fração que tem o x, você não mexe nela, tá? Você vai inverter a outra, beleza? Só para evitar erro. Olha lá, invertemos os valores. Inverti aqui, tá? E todo o resto vai ser igual. Você pode aplicar aqui tua multiplicação cruzada, tá? Você vai chegar ali que o x é igual a 40. Tá certo? Exemplo 3. Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$ 120. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisas? Ó, aí você já tem que pensar no seguinte. Já pensa se é direta ou inversamente. Se eu estou aumentando a quantidade de camisas que eu levo, eu vou pagar mais. Se eu aumento a quantidade e pago mais, aumentou os dois números, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. A gente aplica aqui a multiplicação cruzada direto. Como é que vai ficar isso aqui? 3 camisas, R$ 120. Camisa, dinheiro, ok? 5 camisas, X reais. É isso aqui, ó, que você vai fazer. Multiplica cruzado, você vai chegar no X. Olha lá. Viu a tabela igualzinha a minha? Igualzinha, né? As camisas são do mesmo tipo e preço. Então, comprando mais camisas, ele vai pagar mais. Diretamente proporcional. Tá certo? Multiplica cruzado, você vai pagar R$ 200 se você for levar 5 camisas. Tá bom? Mais um exemplo. Ó, mão de obra. Mais uma aí que a gente pode colocar aí na nossa cabeça. Tá? Velocidade e tempo, a gente sabe que são inversamente. Mão de obra e tempo é a mesma coisa, elas também são inversamente. Se eu coloco mais gente trabalhando, menos tempo vai durar a obra. Se eu coloco menos gente trabalhando, mais tempo vai durar a obra. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido, diminuir o tempo para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, o que vocês acham? Eu vou trabalhar menos. Vocês acham que eu vou conseguir terminar no mesmo tempo? Não. Se eu trabalho menos, eu vou precisar de mais dias. Então, a gente está falando aqui já de inversamente proporcionais. Horas por dia, monta essa tabela, pessoal. Isso aqui não custa nada, tá? Perde teu tempinho aí, monta a tua tabela. Você vai te ajudar muito na tua interpretação. Então, se eu estou diminuindo o tempo, eu preciso de mais dias para trabalhar. Olha lá, invertendo os valores. Não esquece de inverter. Aqui, pessoal, ele inverteu o X. Não dá errado não, tá? Eu só peço para você evitar inverter esse cara. Inverte esse cara aqui, ó, o 8 e 5. Se você inverter o 8 e 5, vai dar a mesma coisa, tá? Pô, professor, se tu tá falando para inverter o 5 e o 8, e o exercício aí ele vai inverter o 20 e o x e vai dar a mesma coisa, qual o problema de eu inverter esse cara aqui? O problema é que quando você for estudar a regra de 3 composta, lá você não pode inverter esse cara. Então eu já estou te treinando para você não fazer isso daqui para ficar mais fácil mais para frente, para você não ter o vício de pegar esse cara aqui para inverter. Tá bom? Então evita fazer isso. Do 5 para o 20, o que ele fez? Multiplicou por 4. Então embaixo também vai multiplicar por 4. 8 vezes 4, 32. Então eu já sei que o x aqui é 32. Então eu tinha um professor que ele sempre falava assim pra gente, vocês têm que ser críticos com as respostas de vocês. Olha a tua resposta. Faz sentido o que você escreveu? Faz sentido que se eu trabalhar menos 5 horas, eu vou levar 32 dias, eu vou aumentar a quantidade de dias? Sim, faz sentido. Então, muito provavelmente vai estar correto. Se por acaso você não invertesse isso daqui, o x ele ia dar menor, ele ia ficar um número menor do que o 20. Aí você ia olhar e ia falar assim, calma aí, esse número não pode ser menor, eu errei. Você ia voltar para poder fazer de novo.
É isso que você tem que fazer sempre. Seja crítico. Observa o que você fez. Será que está certo? Será que está errado? Tá bom? E saiu a resposta final aqui da questão anterior. Mais uma coisa que passou aqui e eu não corrigi. Tá? Mas que bom que eu estou falando aqui, estou corrigindo com vocês. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, olha lá. X igual a 32, viu? Tá certinho. Então, vou passar aqui agora umas questõezinhas para vocês. Ó. Questão número 1. Uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos d'água ela beberá? Você tem que pensar. Isso daqui é diretamente ou inversamente? Quanto mais tempo, mais água eu bebo? É isso que vocês têm que se perguntar. Tá bom? Então eu vou deixar vocês fazerem isso daqui e depois eu faço um vídeo corrigindo. Questão 2. Mesma coisa. Questão 3. É só você dar pausa aí, tá, pessoal? Próximo vídeo eu corrijo isso tudo. Saiu questão 3 de novo. Questão 4. Ó, mão de obra e tempo. E fechou aqui. Tá certo, pessoal? Então, para o vídeo de hoje é isso aí. Próxima aula eu corrijo essas questões e muito provavelmente a gente vai estar falando aí da regra de 3 composta. Tá certo? Aí eu explico tudo para vocês com mais calma. Falou? Vamos praticando aí e até a próxima. Grande abraço a todos. Valeu e fui.